Eu tinha preparado um começo de pronunciamento, mas ouvindo a manifestação que me antecedeu, eu não posso ficar calado. Não posso. Não posso porque os telespectadores que costumam assistir estas sessões, no Brasil inteiro, senador Cidinho, lá no seu Mato Grosso, lá no meu Rio Grande, lá no Recife, lá em Pernambuco, lá no Acre, lá em São Paulo, no Rio, em Campo Grande. As pessoas ficam acompanhando e querem que a gente reaja. E aqui foi dito que o governo que está e o que vem fica aumentando o lucro dos ricos. Aumentando o lucro dos ricos. Parece até que esqueceram que quem mais cresceu, quem mais ganhou dinheiro no governo que ficou 13 anos no poder, quem mais ganhou dinheiro foram as empreiteiras, as grandes corporações, sistema financeiro. Por isso se dizia que o Getúlio era o pai dos pobres e a Dilma a mãe dos ricos. Foi isso. Quando chegou lá naquela crisezinha, marolinha famosa, o que aconteceu? Um enorme benefício de estímulos à chamada linha branca. Qual era o setor? Agora, de novo, os ricos, grandes lucros por conta do governo atual e do futuro governo, que ninguém sabe ainda como vai ser porque ele não assumiu. E as pessoas não têm noção de olhar um pouquinho o retrovisor nesse caso. Qual é o retrovisor, senador? O retrovisor que eu falo foi o que aconteceu com os trabalhadores das estatais. Passaram o dinheiro na mão deles, nem passaram a mão. Mas houve casos de denúncias que o Ministério Público está investigando de prejuízos aos aposentados. Passaram a mão no dinheiro dos aposentados, senador Cidinho. Mais ainda, dinheiro mal aplicado no FAT do Fundo de Amparo ao Trabalhador. Desvios no seguro-desemprego. E quando a crise apareceu em 2014, 2015, deram um torniquete. Quem critica hoje, torniquete no seguro-desemprego, porque não fizeram nenhuma fiscalização. Havia muita irregularidade. Para se ter uma contabilidade disso, usavam, naquela época que o emprego estava muito melhor que hoje, 48 bilhões de reais para seguro-desemprego. E sabe quanto para o Bolsa Família, na mesma época? A metade, 24 bilhões. Mas não tinha alguma coisa fora do contexto, uma coisa errada? Evidente que tinha. Então, eles vêm aqui e, na oposição, fica fácil dizer, mas a gente precisa contextualizar isso. Então, veja só, os desvios no BNDES, as auditorias feitas, o Petrolão, Mensalão, então tudo isso. Daí para a gente desfiar um rosário de irregularidades que a Lava Jato está investigando tudo. Então, devagar com o andor, porque o santo é de barro. Vamos bem falar a língua portuguesa. E agora eu vou chegar no que eu gostaria de falar mesmo, senador. Eu, nesse mês de novembro, recebi, só no e-mail do Senado Federal, no oficial, não estou falando no Facebook, no Twitter, no Instagram, só no e-mail oficial do senadora Ana Amélia, senadora, foram mais de 12 mil correspondências. A maior parte delas, senador, de pessoas lamentando que eu, a partir do ano que vem, não estaria aqui. Isso é muito gratificante. E eu queria falar agora para um jovem lá de Campinas, Lucas Alves Bertolazzi. Ele tem 18 anos, senador. Me mandou uma mensagem dizendo que assiste, acompanha e sabe do meu trabalho no Senado. 18 anos. É muito bom saber que a juventude está acompanhando o que nós fazemos aqui nesta casa. Então, Lucas Bertolazzi, você que está me vendo agora, você que pediu um vídeo que eu fizesse e gravasse para mandar para você, eu estou citando o seu nome aqui para todo o Brasil pela TV Senado, na tribuna do Senado, que é uma tribuna muito honrosa.
que os eleitores do Rio Grande do Sul, as eleitoras, me honraram em 2010 com mais de 3.400.000 votos. Então eu estou encerrando o mandato, como você disse na sua correspondência. Entrei pela porta da frente, saio pela porta da frente. Entrei ficha limpa e saio ficha limpa. Então, Lucas, a mensagem que eu te mando é: continue fiscalizando, continue vendo o que nós fazemos aqui, todos os senadores do seu estado, os deputados do seu estado, que a Câmara também apresenta assim, as apresentações. Então, Lucas Bertolazzi, muito obrigada pela mensagem. Você tem apenas 18 anos e a sua mensagem me emocionou muito. Agora eu recebo também, lá de São Paulo, a dona Estela Carmona, senador. Estela Carmona. A dona Estela, ao contrário do Lucas, tem 88 anos e acompanha como Lucas as transmissões da TV Senado, o que nós fazemos aqui, o que nós dizemos aqui. Dona Estela, eu também me comovi com a sua mensagem, porque uma pessoa da sua idade, ter passado tantas experiências ao longo da sua vida, com a sua família, profissionalmente, hoje acompanhar a política e ter este ânimo de fazer uma mensagem como essa, isso é gratificante. Mais do que isso é uma responsabilidade que a senhora, como cidadã, que até nem precisa mais votar, está exercendo a sua cidadania. Então, dona Estela Carmona, muito obrigada pela sua mensagem que me escreveu. E eu queria também aqui dizer que também recebi uma mensagem de um arquiteto, eu imagino do Rio de Janeiro, porque ele fala muito na Petrobras, no pré-sal. Me mandou um artigo de Guilherme Estrela, que foi o inventor, o geólogo que descobriu o pré-sal, me mandou uma cópia desse artigo e a primeira frase dele é esta: esta é a primeira vez que faço contato com uma parlamentar na minha vida, e olha que já estou com 66 anos de idade. Ele é um arquiteto, José Eduardo Graça. Eu também agradeço a ele pelo que escreveu nessa mensagem. Até foi referente ao discurso que eu fiz aqui no dia 28 de outubro, aliás, 29 de outubro, a respeito do comportamento dos candidatos que disputaram o segundo turno nas eleições de cada um deles. Finalmente, mas não os 12 mil que eu vou ler, eu queria também aqui falar do Andrew Cavalcante Coelho. Andrew Cavalcante Coelho tem 26 anos. A mensagem dele começa assim, e ele reside em Recife, Pernambuco. E ele disse que acompanha o trabalho pelo YouTube, para ver a força das redes sociais, não só o Facebook, mas YouTube, Twitter e Instagram. Ele acompanha as redes sociais. Por que eu trago essas mensagens nesses casos específicos? É porque são pessoas de diferentes idades, de diferentes estados, com diferentes percepções sobre o nosso Brasil. E todas elas têm a expectativa muito positiva de que as coisas vão dar certo. Não é essa tragédia anunciada que a oposição já está fazendo. Já está destruindo tudo antes de as coisas terem começado. Então, se antes de terem começado já estão atacando do jeito que atacam, imagina quando chegar o governo. Então, que se prepare o governo. Queria terminar, senador Cidinho Santos, dizer que além dessas mensagens, e hoje é o Dia Nacional de Combate à Corrupção. E isso vem de uma celebração internacional, porque a corrupção não é uma questão exclusiva do Brasil. Ela é universal. Aliás, a corrupção, onde está o gênero humano, a corrupção está inserida nela, no gênero humano. Então, hoje nós tivemos uma audiência pública na CCJ, que foi requerida pelo senador Randolfo Rodrigues, muito oportuna, porque os representantes ali da sociedade civil, de organizações não governamentais, foram muito claros. E a representante especialista nessa área da Fundação Getúlio Vargas trouxe um elenco de medidas estruturadas sobre o combate e a prevenção à corrupção. Não basta não ser corrupto, tem que prevenir a corrupção. E é preciso também, em alguns fatores que me alegrou muito ter ouvido deles, primeiro, a necessidade de desburocratizar esse Estado, o Estado brasileiro, seja no âmbito federal, estadual ou municipal. Desburocratizar. Quanto mais burocracia, é mais dificuldade para vender facilidade. Esse caminho nós sabemos como ele é. A segunda questão é regulamentar, legalizar o lobby. Ao contrário do que muitas pessoas pensam,
O lobby legalizado dará o quê? Transparência a quem aqui vem defender os seus interesses. São legítimos interesses. Então tem que ser escancarado, tem que ser aberto. Está aqui o senador tal, representando o estado tal, os produtores de soja, os produtores de maçã de Santa Catarina, os produtores de qualquer área ou qualquer setor. O Ministério Público vem aqui defender as suas posições, o Poder Judiciário da mesma forma. Então que o lobby de cada uma dessas instituições, seja da segurança, seja qualquer uma delas, tenha a institucionalização adequada. E a regulamentação é a forma mais transparente de você fazer o exercício dessa atividade. Mas há também um dado, senador, um dado importante, a educação. Não adianta querermos reduzir a corrupção no Brasil se nós não mudarmos a cultura em relação à corrupção. E a cultura começa pela educação. A educação que é da base. E lá também foi mencionado isso pela representante da Controladoria Geral da União, muito apropriadamente. E por isso eu renovo aqui um projeto que foi feito pela promotora de Justiça de Alta Floresta, no Mato Grosso, no seu estado, Luciana Freitas, uma jovem promotora de justiça, que decidiu levar para as crianças da escola de 1º e 2º graus, levar o que é a corrupção, para eles discutirem na prática o que é a corrupção. E as crianças que têm uma facilidade muito grande de aprender rápido, já entenderam que até a fila da merenda escolar, até bater num colega ou praticar bullying, tudo isso é uma forma de desrespeitar o alheio. E quando você entende esses princípios, você sabe também que não pode roubar a borracha, não pode colar do colega, porque tudo isso é uma forma de apropriação indébita do que é da alheia. Então, a criança já começa a aprender desde cedo esses princípios e será capaz também de dizer para o pai ou para a mãe, não faça isso porque isso está errado, isso é corrupção. Então, senador Cidinho, hoje é um dia que temos para celebrar em relação a essa matéria tão importante, que não é apenas celebração, temos que praticar no dia a dia, também sermos preventivos à corrupção e não praticarmos a corrupção. Muito obrigado.